Graça e paz, querido, tudo bem contigo? Espero que você esteja aí bem, feliz, porque domingo é um dia de alegria, é um dia que a gente se reúne para engrandecer, para entronizar, para declarar que o Senhor Jesus é santo, que o Senhor Jesus é majestoso, que Ele merece toda a honra, toda a glória. É um dia que a gente se reúne e a palavra de Deus declara que quando a igreja está reunida, ali é ordenada a bênção sobre nós. E eu creio que o Senhor se faz presente nesse lugar. Você é morada do Altíssimo. Amém? Você é morada do Altíssimo. O Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita na sua vida. Amém? Olha que privilégio você tem. Você já percebeu o privilégio que você tem? Bom, é importante a gente entender uma coisa, direcionado aí pelo pastor Guilherme, pela pastora Angélica. Hoje a gente vai dar início, mais uma vez, a um projeto que a gente chama de Casas de Paz. Esse é um projeto que tem trazido resultados para a gente. A partir do culto de logo mais, nós vamos trazer aqui testemunhos que foram resultados do projeto Casa de Paz. Nós temos alguns testemunhos. E hoje vai se iniciar mais uma vez isso. Para isso a gente usa um material do pastor Danilo, né? A gente usa esse material aqui, que nós já temos essa revistinha. Isso é um projeto de evangelização. Alguns que talvez vão participar disso pela primeira vez, não ainda saibam. Então, nos próximos 4 domingos, iniciando hoje, mais 3 domingos, nós vamos estar treinando a igreja para esse projeto. No 4º domingo, será o domingo do envio, em que você vai aí partir para esse projeto, para a execução dele, a partir do 4º domingo. Então, por isso, te peço, primeiro, você pode me perguntar assim: ué, mas quem participa disso só são os obreiros? Só são as lideranças de célula? Só são os que são lideranças eclesiásticas? Não, todos participam disso, todos, a igreja toda. O que a gente espera é que toda a igreja se mova em favor, se mova para que esse projeto aconteça. A nossa intenção, isso é um projeto de evangelização. A nossa intenção é gerar semente, lançar a semente. O que vai acontecer com essa semente é a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Não cabe a mim e você. A nossa missão é evangelizar, crendo que Deus vai fazer milagres em nosso meio. E nós vamos trazer resultado disso. Amém? Vamos ler aí a Bíblia. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Esse texto vai dizer assim: na minha Bíblia tem um título escrito A Missão 270. Eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas aqui está escrito isso. A Missão dos 70. E aí está dizendo assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho.
ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Senhor Jesus, eu verdadeiramente entendo que não adianta eu falar palavras bonitas, não adianta eu ser super intelectual, não adianta. Nada do que eu falo substitui a ação sobrenatural do Espírito Santo. É o teu Espírito que age em nossos corações. É o teu Espírito que fala conosco. Por isso te pedimos, fala-nos nesta manhã, que não seja o que eu queira falar, mas o que tu queres falar para a tua igreja nessa manhã. Deus, coloca em nós corações dispostos a entender, a compreender o que temos que compreender, a tua vontade, que abre os olhos do nosso coração. Ó Deus, dai-nos corações sensíveis à tua palavra. Tira de nós a altivez, a arrogância, a soberba. Ó Deus, coloca em nós um coração humilde, que entenda que tu tem algo para nos dizer nesta manhã. E começa isso em mim. Deus, em nome de Jesus, começa isso em mim. Eu preciso escutar a tua voz. Eu quero estar sensível à tua vontade nesta manhã. Fala à tua igreja, à tua comunidade que está nesse lugar. Uma pequena parcela do teu povo na terra. Ó Deus, para que entendamos o que tu tens para cada um de nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Jesus. Eu não sei assim o que você entende como igreja. O que é a igreja para você? Tem gente que até chega a dizer, eu estava conversando com uma pessoa, que não é mais necessário estar em igreja, que não se precisa estar em igreja. Igreja é algo que não tem muita importância para alguns. Algumas pessoas pensam assim. Jesus aqui está num processo de ensino. Um processo que ele está próximo de alguns e ele está ensinando. Para você pensar, a história de Cristo, o nascimento de Cristo, ele já atravessou milênios. Hoje a gente vive aí no nosso calendário, no ano de 2026, depois de Cristo. É uma história que já ultrapassou milênios. A gente sabe que o plano de Deus, o que fez, deu a religação, né? Religar uma humanidade perdida, corrompida pelo pecado, isso parte de Deus. Quando Deus, a partir dos profetas, diz, olha, eu enviarei um filho, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, e as coisas vão acontecendo, e a história da humanidade vai acontecendo, até que você vai ver o relato do nascimento de Jesus nos evangelhos, você vai ver o relato da vida de Jesus nos evangelhos, o relato da crucificação de Jesus nos evangelhos, e o relato daquilo que é algo mais fantástico, que qualquer religião pode trazer, que é a ressurreição de Jesus.
A Bíblia aponta para um Jesus que não está morto, mas para um Jesus que morreu por mim e por você, um Jesus que morreu para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você fôssemos resgatados, redimidos, para que cada um de nós tivéssemos então nele a vida eterna. Nele somos chamados filhos de Deus. Mas você imagina um evangelho que se inicia, umas boas novas que se inicia com Cristo, e a partir de Cristo ele chama 12 pessoas, e dessas 12 pessoas, esses números vão aumentando, vão se espalhando, vão saindo apenas daquela região ali do Oriente Médio, daquela região ali geográfica, e isso vai se espalhando a partir de 12 pessoas. Isso vai se espalhando e o reino vai se espalhando, e isso não para, esse reino vai se espalhando, porque o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor, amém, querido? Isso vai se espalhando até que o Senhor venha. Cristo não veio para mim e para você, simplesmente, só para nós. Nós somos aqui a elite da sociedade, Cristo nos escolheu e nós vamos ficar parados aqui dentro desse terreno. Não, Cristo veio para toda a humanidade. Isso nos dá uma responsabilidade, amém? Você não foi chamado para ficar entre quatro paredes. A igreja do Senhor não foi chamada para ficar em quatro paredes. Quando você pega esse texto de Lucas e você começa a entender o que precede esse texto, se você pegar aí o capítulo 9, se você tiver com a tua Bíblia aí, vai folheando aí, bota no capítulo 9. No capítulo 9, você vai começar a perceber, lá no início, as instruções para os 12. Eu vou te desafiar, eu te desafio a você trazer essa Bíblia aqui, ó, papelzinho. É bem legal isso aqui, porque você consegue folhear. Na célula eu vejo como isso é legal, na célula. Porque eu vejo pessoas que são novos convertidos e o cara começa a procurar assim, cara, Lucas, onde é que está Lucas? E você espera 5 minutos para o cara poder achar. Mas ele acha, ele está folheando. Daqui a pouco passa um mês de célula, ele folheando aquilo, ele sabe onde está Lucas. Não tem mais dúvida, sei onde está Lucas. Aí tu fala, ô Badias, aí ele fica folheando, mas ele acha. Isso é bom, porque ele vai aprendendo. Opa, o Obadias está no final do Velho Testamento, o que eu vou procurar? Entende? Ele vai aprendendo, isso aqui é manuseio, isso aqui ajuda você. Vai rapidinho. Obadia, aparece rapidinho. Ou você não procura, você não folheia. Sabe? E quando você está folheando, você está aprendendo. Aqui é Novo Testamento, aqui são a Torá, os livros históricos. Você está aprendendo. Então pega a tua Bíblia, vai para o capítulo 9 de Lucas. Olha o que está dizendo aí. No capítulo 9, Lucas narra algo. Ele narra assim, ó, as instruções para os 12. Ele está falando para 12 pessoas. Ele está dizendo assim, ó, vocês vão ser enviados, vocês aí, os 12, vão ser enviados a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Fala comigo, pregar o reino de Deus, curar os enfermos. Muito bom. Então ele está dizendo isso para a gente. Ele está falando, ó, a narração de Lucas a gente sabe, estudioso, médico, andava muito com Paulo, escrevia muitos relatos, as coisas que ele escreve, tem muita informação que ele vai coletando, ele vai escrevendo, e ele vai gerando uma sequência no livro dele. Então tem ali, ó, Jesus manda instruções aos seus discípulos. Meus 12 que caminham comigo, onde eu estou estabelecendo o meu reino. O reino está sendo estabelecido na minha vinda. João Batista vai dizer lá, ó, é chegado o reino de Deus, o que vem após mim eu não sou digno de desatar as sandálias. Jesus, instalando o reino dele ainda não é pleno, porque o reino pleno de Jesus vai acontecer na sua vinda, amém? Hoje o reino não é pleno, porque ele ainda tem pecado na humanidade, a humanidade despreza. E ele está dizendo assim, vocês que são os 12, olha, vocês vão sair, vocês vão pregar o reino de Deus, e vocês vão curar enfermos. E ele instrui eles. E aí eles saem. E aí depois desse acontecimento, você vai começar a ver que Lucas vai narrar outras coisas aí. Lucas vai narrar aquela famosa multiplicação dos pães e peixes. E aí depois Lucas vai narrar a confissão de Pedro, que vai dizer, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele,
tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E aí a coisa continua, e ela continua. E aí você vai vendo que depois o texto vai dizer sobre os discípulos de Jesus que devem levar a sua cruz. E o Lucas vai narrando isso. E aí ele vai narrando a cura de um jovem possesso. E aí depois ele vai narrar que Jesus está dizendo para os discípulos: olha, eu vou morrer, eu vou ter que morrer, para que a escritura seja cumprida. E depois ele vai falar sobre o maior no reino dos céus. Ele está dizendo: olha, o maior no reino dos céus é o menor. Ele está falando isso. Para de achar que você é o soberbo, que você é isso, que você é aquilo, que você toca bastante, que você prega bastante. Não, o maior no reino de Deus é o menor. É aquele que reconhece a suficiência de Cristo. É aquele que entende a autoridade de Cristo. É aquele que entende que tudo é Cristo, que tudo converge para Cristo. É assim que o cristão anda. Se você respira é por causa de Cristo. Se você se alimenta é por causa de Cristo. Se você caminha até aqui com saúde é por causa de Cristo. Se você tem a oportunidade de estar sentado nesses bancos, com ar-condicionado, cultuando, é por causa de Cristo. É Ele. E aí você continua, aí Jesus vai falar, ele vai ensinando esses discípulos, ele ensina a eles terem tolerância, ensina a eles terem caridade. Olha o papo que vai acontecendo. E aí Lucas relata aqui então que os samaritanos não recebem Jesus. Samaritanos e judeus. Problemas. Um era rival do outro, samaritano e judeu. Por isso que o texto de Lucas vai relatar, no capítulo 9, a partir do versículo 51, que os samaritanos não recebem Jesus. E aí depois entra Jesus, põe à prova os que queriam segui-lo. Aqui tem 3 pessoas, 3 personagens. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Bíblia se conecta, né? Nós já vimos na escola dominical, Bíblia não tinha capítulo e versículo. É texto. Isso foi organizado de forma didática. Porque não era possível a gente falar assim: olha, abre a tua Bíblia aí na página 1353. É a minha página. Lucas 9, 61, na tua página, talvez não seja isso. Mas aí os textos são conectados. E olha que lindo, quando nós começamos ali no versículo 1 do capítulo 10. Depois disto. Opa! Se ele está iniciando o capítulo 10, depois disso, significa que tem algo anterior. Tem algo que está antes aí. O que está antes? Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Ele está construindo ensinamentos. Ele está falando, gente, tem que ter tolerância, tem o amor. Os samaritanos não gostam de vocês, mas tenham amor para com eles, porque eu também vim para que eles fossem salvos. E ele continua dizendo: agora eu preciso perceber quem é que está comigo, quem são os que estão comigo e quem são os que não estão comigo. Por isso que o texto vai dizer: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Jesus faz um teste, ele põe à prova todo mundo que está ali. Espera aí, eu tenho esse pessoal aqui, ó. Agora eu preciso enxergar quem são aqueles que estão me seguindo e quem são aqueles que verdadeiramente estão me seguindo e quem são aqueles que estão ainda em outros caminhos, não têm ainda entendimento do que é me seguir. Ele está falando isso, e aí ele entra assim: depois disto, o Senhor designou outros 70. Vamos ficar presos hoje só nesse primeiro versículo aí. Depois disto, o Senhor designou outros 70. Minha pergunta então para você é: quem designou 70? Quem? Jesus, muito bom. Depois do que ele designou os 70? Depois do que? Depois disto. Depois do que ele designou os 70? Depois do ensinamento. Depois da prova. Vai ficar reprovado se não responder. Fica atento. Não vai dormir, não. Vou falar igual aqueles que estão cansados. Lá no curso eu estava discutindo quando a gente foi comprar as cadeiras para o curso, e o colega meu que trabalha comigo, ele falou assim: pô, mas eu falei assim, esse banquinho é horroroso, cara. As pessoas vão ficar mal colocadas nesse banquinho para trabalhar, para ter aula.
faz aulas práticas, né? E aí ele falou assim, mas é bom que ele é horroroso, que as pessoas não vão dormir. Ele vai ficar incomodando, aí o cara vai ter que ficar em pé. Então, é igual um domingo de manhã. Asinho funcionando, sentado numa cadeira confortável. Não é para dormir. Então, vamos lá. Quem designou os 70? Jesus. Depois de que ele designou os 70? Depois da prova. Ele fez um teste. Aí ele verificou. Peraí, agora eu vou designar esses 70. Você sabe o que significa a palavra igreja? Igreja, do grego, eclésia. O que é? Eclésia, do grego, que é a igreja. O que significa isso? Chamados para fora. Igreja é chamados para fora. Igreja não é. Vocês são chamados para se reunirem dominicalmente, todo domingo ali, cadeirinha confortável, ar-condicionado, tomando um cafezinho depois da escola dominical, feliz. Não é isso. A igreja é também isso. Vou até melhorar a frase. Não é somente isso. É também isso. A igreja, ela foi chamada para fora. Hoje, a gente está iniciando um treinamento. Jesus instrui 12. Depois ele fala assim, a minha missão vai ficar... Algo fantástico nas escrituras e em Jesus, né? As pessoas acham que tudo é novo, né? As linhas de pensadores, de escolas, as estratégias, as ferramentas administrativas, nada de novo. Jesus, ele tem todo um planejamento na visão dele. Ele está planejando. Ele está falando assim, eu designei 70, os 70 vão fazer isso aqui. A missão é essa. Vocês têm que conquistar isso. Vocês têm que agir desse jeito. Ele está instruindo, organizando. Sacou? Antes do melhor brigadeiro que a gente tenha tido, né, no Brasil, antes do melhor almirante que a gente tenha no Brasil, antes do melhor, qual é o outro? General 4 estrelas, 5 estrelas, tinha Jesus. Jesus está aqui, Ele está ensinando as instruções, ele está falando, peraí, as ferramentas são essas, o treinamento é esse, a estratégia é essa. Sabe por quê? 70, a gente não vai ficar parado nessa periferia aqui não, a gente não quer só esse pedacinho não. Igreja Metodista no Valqueire, a gente não quer só, eu não quero atingir só a Vila Valqueire, eu não quero avivar só a Vila Valqueire, eu não quero trazer o arrependimento só a Vila Valqueire, mas eu quero trazer a humanidade. Então Vila Valqueire, não é só aqui, nós temos que sair daqui, a gente não tem que esperar as pessoas chegarem aqui, mas nós temos que ir até as pessoas, amém? E depois elas vêm até aqui. Você entende? É um processo. Esse chamado não é um chamado pastoral, não é o pastor Guilherme, que tem que fazer um vídeo, mandar para cá e falar assim, Igreja do Valqueire, eu estou chamando vocês a evangelizar. Entende? É lógico que ele vai dar as instruções pela direção divina, mas esse chamado ele vai além do pastor Guilherme. Ele vai além da pastora Angélica. Esse chamado é um chamado do Senhor, de uma igreja que entende o seu propósito na terra. Você entende o seu propósito na terra? O propósito da igreja do Senhor na terra não é ajuntar riquezas terrenas que se corroem, que a ferrugem destrói. Não é esse. Esse não é o propósito da igreja. O propósito da igreja é pensar nas coisas que são do alto. Opa, peraí. Então eu tenho que parar de trabalhar e só vou ficar vivendo com as coisas do alto? Não, não é isso. Não confunda uma coisa com a outra. Eu não posso ficar sentado no meu sofá dizendo assim, só vou ver com as coisas do alto. E aí minha mulher fala, acabou o arroz. E eu falo, peraí, estou vendo com as coisas do alto. Vai sair um arroz do céu e vai cair na minha casa. Não. Calma aí. Mas o foco terreno, somente terreno, é um foco errado. Porque nós não somos permanentes nessa terra. Somos transitórios. Estava na escola dominical hoje falando sobre a ressurreição dos mortos. Estavam falando sobre os últimos acontecimentos da humanidade. E a gente está enxergando, peraí, nós fomos chamados para uma vida eterna. O tempo aqui é provisório, o tempo aqui não é permanente. A vida eterna com Cristo, aí sim, aí é uma vida permanente. Mas nós fomos chamados para pregar o Evangelho.
fomos chamados para fazer discípulos, fomos chamados para restaurar, fomos chamados para em Cristo, porque é Ele que faz. Isso não sou eu e você, nós só somos canal do seu fluir, somos instrumentos vivos do seu fluir, nós somos canal de Deus, nós somos ferramentas na mão dele, mas nós devemos fazer a nossa missão nessa terra, que é proclamar. Quantos querem aqui que o reino de Deus seja estabelecido? O reino pleno de Deus. A condição para que esse reino seja estabelecido é que a gente pregue o evangelho. Você sabia disso? Jesus falou, isso só acontecerá quando todos tiverem ouvido falar do evangelho. Quem não fala não é pedra. A cadeira não fala. Quem fala sou eu e você. Morada do Altíssimo. Morada do Deus que é eterno. É eu e você que temos os rios de água viva que correm do trono de Deus e do trono do Cordeiro. Eu não sei se você fica feliz com isso, mas eu quero te chamar, te incentivar e te ajudar, e você me ajudar a nós proclamarmos o evangelho do Senhor, porque fomos chamados para fora. O texto está dizendo que foi o Senhor que designou outros 70. Ele designou 12, depois ele designou 70. E agora, ele nos chama a pensar nesse projeto Casa de Paz. Hoje é o ponto de partida, que eu queria que você colocasse no teu coração, que você entendesse, é que você precisa orar. Orar com um propósito. Hoje é a primeira semana. Na quarta semana, nós vamos ser enviados. Então você precisa orar com 2 propósitos. Primeiro, eu preciso ter uma dupla que evangelize comigo. Ore para que você tenha uma dupla. Não fique fora disso. Eu comecei agora, fui batizado agora. Não fique fora disso. Todos. Se 100 saírem daqui, atingiremos pelo menos 100 casas. Ore por uma dupla para trabalhar com você. Segundo ponto, ore por casas que você possa atingir. Ore por isso. Quem eu posso abordar? Como eu posso falar? Eu fiquei pensando. A gente, quando fica muito na igreja, a gente começa a ter as amizades mesmo. Mas a gente tem amizade lá fora. E eu estava pensando. Na primeira vez que isso foi implantado na nossa igreja, eu consegui pensar em muita gente. Até depois tive que dividir, porque não estava dando conta. E aí eu comecei a pensar. E agora eu falei assim, quem eu vou falar? Quem eu vou? Aí eu vi um amigo da rua, eu falei assim, eu vou nesse cara aí. Mesmo que eu faça no portão dele, mas eu vou nele. E aí eu comecei a botar, falei, Deus, me mostra pessoas para que eu consiga ministrar essas pessoas. E aí Deus começou a me gerar no coração. Vai nesse, vai naquele. A gente tem pessoas. Quem são essas pessoas? Os seus familiares, os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, os seus amigos de condomínio. É muita gente. E o que eu preciso fazer nisso? Eu vou ficar lá 2 horas, 1 hora? Não. A gente vai leve. Como dizia a minha avó, comendo pelas beiradas. Ela fazia aquele mingau de cremogema. Ela falava assim, não come no meio não que está muito quente, vai comendo pelas beiradas. Sabe como é que é? É devagar. É 15 minutos. 15 minutos, ora com a pessoa. 15 minutos, você vai ministrar o estudo que vai ser colocado ao seu coração. Nós vamos trabalhar isso nas celas, na escada de paz. São 15 minutos. Depois desses 15 minutos, viram 30 minutos. Depois desses 30 minutos, viram 1 hora. Depois, sabe o que a pessoa diz para você? Poxa, já acabou. Não pode continuar, não. Eu não posso dizer para você que 100% dos lugares que eu fui foram positivos. Mas eu escutei muitas vezes. Até hoje eu falo com a Rose. Eu levava a Rose numa casa de paz sábado. Olha o que é isso. Olha o que é um entendimento do reino de Deus. Eu não sou melhor que você. Esquece. Eu sou
vou falar igual o apóstolo Paulo, o mais miserável dos pecadores. Entende? Mas é propósito, é desejo. Quais são os teus propósitos? Eu estava ali conversando com a Rose, e sábado à noite a gente tinha uma casa de paz, na casa da mãe da Bárbara. Ali ia a Rose e a Bianca. Quando eu chegava naquela casa de paz ali, eu chegava só para levar elas. Na verdade, a missão era delas. Eu só ia para levar as duas. Ali se reunia mais ou menos umas 6 ou 7 senhoras e um senhorzinho, né? Quando acabou aquelas reuniões ali, eu fiquei pensando assim, dá para implantar uma célula aqui. Porque as senhoras estavam gostando, elas ficaram tristes, elas fizeram uma festa de despedida. Entende a situação? O último dia, elas fizeram uma festa. E elas perguntaram, a gente não pode continuar não, sabe? E nós demos mole, não continuamos. Eu falei, cara, a gente precisa rever isso, a gente precisa atingir aquelas senhoras. Porque onde eu vou, eu encontro aquelas senhoras, ela fala, como aquele tempo foi bom. Eu fui na casa do Cláudio, no aniversário da feira do Cláudio, e estava ali, como isso foi bom, como isso foi legal. E elas gostaram, aquilo tocou na vida delas, aquilo trabalhou na vida delas, entende? Porque isso são oportunidades. Eu já fiz lugares que era muito difícil, muito difícil. Você entrava no lugar e era difícil. Mas depois esse lugar saía. Eu já vi pessoas tristes, revoltadas, chateadas porque aconteceu no passado. E depois o Espírito Santo foi trabalhando, e elas mudaram. Eu já abri casas e depois continuou os jovens que eu deixei no lugar. Eu falei assim, gente, ali a pessoa não queria nem receber eles. Eles ficavam na porta. Eles foram alcançados. E eles estão na próxima lista de batismo. Você entende? Agora eu estou falando para você assim, esquece tudo que eu falei. Eu não tenho essa intenção. Não quero dizer para você que, mais uma vez, que eu sou melhor do que vocês. Não, somos todos iguais. Somos todos iguais. Todos somos pecadores e estamos separados de Deus. Quem nos resgatou, quem nos aproximou dele foi Jesus Cristo. Em Jesus nós somos um só. Em Jesus nós somos santificados. Em Jesus nós somos reconciliados. Em Jesus, sempre é nele, porque é ele que merece a honra e a glória. Se nós vamos gerar esses frutos, se os frutos vão aparecer, nós estamos vivendo um ano de frutos, se esses frutos vão aparecer, isso não cabe a mim, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ou não é isso, igreja? É ele. Só cabe a nós aceitarmos o convite do Senhor Jesus. Sabe? E o Senhor Jesus está pedindo só um pouquinho disso daí. A gente sabe, isso sabe, eu nunca vi, a gente estava falando de manhã sobre apostasia na escola dominical, e eu nunca vi assim, a gente tão atacado pela questão de falta de tempo. A gente está muito atacado por isso, porque nós estamos sobre uma realidade só de muita coisa para fazer, muita coisa. E quando a gente não tem nada para fazer, a gente gasta muito tempo com coisas inúteis. Às vezes tu fica assim, cara, não para. Eu falo pro Caleb, o que você vai ver nessa televisão aí? Que agora eu não consegui ver nada. Porque ele fica assim. Eu pergunto a ele, tem alguma coisa que a gente consegue ver do início ao fim? Que a gente não mude de assunto? A gente tá com um negócio aí louco aí que não entende nada. Aí a gente dá uma parada. Aí a gente vai e se concentra em alguma coisa. Porque é isso, é muita coisa. Olha o que Jesus está falando na prova. Olha a prova agora. Os 70 foram aprovados. Olha a prova. Vamos ler o versículo 57. Está dizendo assim, vou correr. Indo eles caminho fora, alguém lhes disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só, está lá uma multidão. Aí alguém fala para Jesus assim, ó, Jesus, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Aí o versículo 58 vai dizer assim, mas Jesus respondeu, olha, as raposas, elas têm seu covis. Elas têm lá, elas vão descansar nos covis dela, as raposas. Jesus está falando assim, olha, as aves do céu têm ninhos. Legal. Mas o Filho do Homem, filho, F maiúsculo, homem, Jesus, H maiúsculo, Filho do Homem, textos que você vê aí que não são nome próprios, que aparece com letra maiúscula, indica a Trindade. Filho do Homem, Jesus,
esse aí, Jesus, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. O que ele está dizendo para isso? Meu filho, quer conforto, quer comodidade? Legal, é mais ficar com as raposas. As raposas têm covis. Eu não sei se você cabe num ninho de pássaro. Eu acho que eu vou dar certinho no ninho de pássaro. Se for aquelas águias, então, aquelas grandonas, né? Aquilo é pássaro? Águia é pássaro? Me perdoem os biólogos. Se a águia for pássaro, aqueles ninhos são maiores, né? Eu acho que eu dou certinho ali. Mas se eu quiser aquele conforto ali, do ninho, a comodidade, Jesus está falando assim, ó, é melhor ficar com isso aí, ó. Fica com os pássaros, porque eu, Jesus, o verbo vivo de Deus, não tenho onde reclinar a cabeça. Não é tempo de comodidade. Tu quer me seguir? Não é tempo de comodidade. E aí Jesus continua dizendo assim para um segundo personagem. A outro disse Jesus, segue-me. Jesus chega para outra pessoa e fala assim, segue-me. E aí ele responde, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Depois ele coloca assim, mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É urgência. É urgência. E Jesus vai no terceiro e diz assim, olha, o terceiro diz para Jesus, invertendo aqui a fala, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, da minha família, dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Percebe? Jesus cita 3 pessoas. Depois disso, Jesus nomeou os 70. Querido, eu não tenho tempo. Você não tem tempo. Mas é possível de ajustar o tempo. Essa semana eu recebi uma mensagem de manhã dizendo que a pessoa pensa em abrir a casa de paz. A Esther, na casa de uma pessoa que só pode de manhã. Eu falei, Esther, abre. Ah, porque não vai ter ninguém para trabalhar. Eu falei, Esther, abre, alguém vai conseguir lá. Se for um dia que eu não trabalho de manhã, eu vou. Se não for eu, alguém não vai conseguir ir lá contigo. Abre. Tem problema? Alguém tem disponibilidade de manhã. Alguns trabalham à noite. Outros trabalham dia sim, dia não. Alguém tem disponibilidade de manhã. Outros estão só estudando. Outros trabalham meio período. Então abre. Isso não pode ser empecilho, porque nós vamos achar alguém. Deus vai providenciar alguém, porque nós fomos chamados para fora. Fomos chamados para fora e Deus vai designar alguém que vá até essa casa de manhã. Isso não é empecilho. Porque vai gerar no coração de alguém esse desejo. O amor a Deus exige foco na missão. O chamado é para todos os que o amam. Entende? O chamado é para todos os que o amam. Essa é a referência para mim e para você. Última parte desse versículo vai dizer assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então a gente está falando assim, o envio foi de 2 em 2. Você pode me dizer assim, você vai sozinho? Não, você vai com uma dupla. Eu estou te dizendo, ora por essa dupla. Deus, o Senhor Jesus, mais uma vez, ele na sua maestria, ele planeja tudo. Ó, liderança do Valqueire, não podemos reclamar de reunião de check-in, né, pastora? Nem reunião de check-in, em reunião pós-evento. Temos que participar disso, porque essas reuniões, elas indicam planejamento. Ali tem o planejamento, e ali tem os nossos acertos pós-evento, onde nós vamos corrigir o que nós erramos. Jesus está planejando, ele está parando 70, está falando assim, gente, olha só, a coisa vai acontecer assim, eu estou pegando vocês, olha, você com você, é o Jean com o Rafael, é o Felipe com o Gabriel,
ou com o nosso amigo aí, o pequenininho, o pequeno profeta. O Gustavo, o pequeno profeta, o nosso pequeno profeta do megafone. É de 2 em 2. Você não vai sozinho. A estratégia é de 2 em 2. O que nós vamos fazer daqui a 5 semanas é de 2 em 2. Além desse teu amigo que está com você, é um amigo que está com você te ajudando, é um amigo que está com você te auxiliando, é um amigo que está orando enquanto você está ministrando, é um amigo que está cuidando, é um amigo que está atento, é um amigo que está caminhando contigo ali em oração, é um amigo que está jejuando com você, é de 2 em 2. Além de ter essa pessoa física, vocês ainda vão cheios do Espírito Santo, porque são duas pessoas que têm o coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus, e aí o desejo é de vocês dois, e vocês vão ali com uma missão. A palavra é uma missão, objetivo, uma conquista. A palavra de hoje é a conquista de 2 em 2, uma conquista. A conquista, sabe qual é? Estabelecer o reino de Deus na casa dos filhos da paz. Essa é a função. Você vai chegar num lugar onde aquela família está destruída, onde aquela pessoa está sem esperança, e você vai trazer uma paz que excede todo entendimento, porque você vai ser canal do fluir de Deus que habita em você, amém? É isso, querido. A gente acaba falando das experiências que a gente tem, né? Mas a gente tem uma célula na igreja hoje que ela iniciou numa casa de paz. É uma célula que ela evolui. Ela evolui. E nessa célula eu acompanho bastante essa célula. E nessa célula o Senhor Jesus restaurou vida. Ele restaurou família. Ele restaurou pessoas. A primeira vez que eu entrei nessa célula, e eu fiquei ali umas 4 primeiras semanas, a pessoa só falava: por que eu não morri? Por que eu não morri? Eu preferia ter morrido. Eu preferia ter morrido. Hoje a pessoa não fala mais isso. Hoje a pessoa não fala mais isso. Porque ela entende os propósitos de Deus na vida dela. Lá atrás, se ela tivesse morrido, ela teria perdido a vida eterna e estaria na perdição eterna. Mas hoje, o dia que ela morrer, ela vai se encontrar com o Senhor Jesus. A vida dela foi transformada, a família dela foi transformada. Isso é muito claro, eu vejo com os meus olhos. Eu acompanho eles, eu vejo, eu não falo nada, eu só olho e observo. E eu vejo que eles foram transformados. E começou com uma casa de paz. E eles hoje congregam na nossa igreja. A família foi restaurada. Porque Cristo é isso. Cristo entra no lugar, Cristo entra no coração para trazer mudança. Não existe. Eu vivo seguindo os mandamentos de Cristo. Tocamos hoje aqui, cantamos hoje. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos e os pratica. Esse que anda nos caminhos do Senhor não é um simples religioso que sabe os 613 mandamentos da Torá decorado. Não, esse que pratica o mandamento, que pratica os princípios do Senhor, ele é transformado. Talvez eu e você estejamos falando assim: tem coisas que eu ainda preciso transformar em mim, tem coisas que você ainda precisa transformar em você, mas creia que no relacionamento com Cristo, eu e você podemos ser transformados, modificados, porque em Cristo nós somos feitos nova criatura, e da mesma forma que Cristo vai nos transformando, Ele também tem objetivos, transformar pessoas que estão lá fora, casas de paz, filhos da paz que estão lá fora, aguardando que eu e você saiamos dessas 4 paredes e fomos e caminhamos até lá. Melhor dizendo, a gente precisa entender isso. Pessoas querem ser transformadas, e eu e você podemos ser canal do agir de Deus nessas pessoas. E elas vão ser transformadas. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai agir. E nós vamos testemunhar transformações e mudanças de vida nesse lugar. Lembra de semana passada? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor é contigo. Deus chega para Josué num tempo de muita dificuldade
ele iria ter que substituir Moisés. Uma liderança expoente que havia morrido. E o primeiro capítulo de Josué, do livro histórico de Josué, é uma conversa entre Deus e Josué, quando Deus aponta 3 vezes para ele: ser forte e corajoso. E a última vez, no versículo 9, ele diz: ser forte e corajoso, não te espantes, não temas, porque eu, o Senhor Deus, estou contigo, Josué. Nesta manhã eu digo para você, querido irmão meu, no qual eu amo, diante do Senhor Jesus, Ele sabe disso, eu amo cada um de vocês, querido irmãos e irmãs, o Senhor é contigo, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque por onde tu andares, Ele vai ser contigo. Só se entregue nas mãos dele para que ele faça na tua vida e você atinja outras pessoas. O envio vem do Senhor para todos que o amam. Esteja disposto. Ore a Deus para que Deus estabeleça uma dupla, uma pessoa para te acompanhar nessa missão. Cumpra esse chamado. Ore a Deus para que Deus te direcione casas. Ore a Deus. O foco da nossa igreja nos próximos 2 meses só vai ser isso. Os cultos jovens precisam convergir para isso. A ação social, estava passando com o Pedro, precisa convergir para isso. Nós, como igreja, em unidade, precisamos entender que esse projeto é um projeto da igreja. Eu estava conversando com o Lucas e o Felipe, para eles transferirem o vertical para agosto, devido a isso, para que a gente dê foco só nisso. Nossas energias precisam estar gastas na evangelização. Como igreja, intercessão, evangelização. Jovens, evangelização. Crianças, evangelização. Adultos, evangelização. Células, evangelização. Nosso objetivo vai ser esse. Esse é o nosso foco nos próximos 2 meses. Vamos ministrar palavras em cima de Lucas 10. Nós vamos trabalhar aqui os 4 palavras em cima de Lucas 10. Tanto na manhã, quanto na noite, quanto nas células, para que a gente esteja inserido nisso. Para que a gente esteja colocando isso diante de Deus. Coloque isso diante de Deus. Olha para essas cadeiras que estão perto de vocês aí que não tem ninguém. Essas cadeiras são ocupadas. Você crê que ela pode ser ocupada? A igreja crê? Se ficarmos dentro dessas paredes, vamos conseguir. Podemos acolher bem. Podemos discipular. Podemos servir. Mas precisamos frutificar. Precisamos gerar fruto. O ramo que está na videira gera fruto. E essa videira é o Senhor Jesus. Precisamos continuar pautado nisso. Amém? Queria que a gente orasse por vocês esta manhã. Tenta agora não sair do seu lugar. Tenta se concentrar, não sei que seja algo muito urgente. Que você tem uma urgência muito grande, mas tenta se concentrar nesse momento. Começa a pedir ao Senhor estratégias para você abordar as pessoas. Comece a se direcionar, a ser direcionado pelo Espírito Santo. Eu te encorajo a você atender esse chamado do Senhor nesta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome nesta manhã. O desejo do nosso coração é ser uma igreja que sempre aponte para o teu sacrifício, sempre deseje te agradar, sempre deseje te dar toda a honra e todo o louvor. Queremos cumprir os teus mandamentos, queremos cumprir o teu ID. Senhor Jesus, em nome de Jesus, te pedimos, faz aquilo que é necessário em nós, transforma nesse lugar, homens e mulheres, coloque em nossos corações um desejo ardente
um desejo ardente de proclamar o teu evangelho. Que o teu Espírito Santo flua nas nossas vidas abundantemente. Que nada nos atrapalhe a dar foco àquilo que tu tem para nós. Te pedimos então, Deus, vai trabalhando em cada vida nesta manhã. Vai dando discernimento a cada um, dando direção, aponta pessoas, famílias, pessoas que estão com dificuldade de relacionamento, que estão vivendo problemas de enfermidade, ó Deus, que estão vivendo muitas e muitas tribulações. Mostra-nos, abre os nossos olhos espirituais para que enxergamos isso. Deus, é em nome de Jesus, porque nós queremos cumprir o teu ID, e esse é o propósito da tua igreja. Então, Deus, vai trabalhando, mostra isso. Ó Deus, leva-nos mente cativa à tua vontade. Tu há de nos apontar o lugar certo. Tantas são as pessoas que a gente consegue olhar ao nosso redor e ver nelas a tristeza, a angústia, ó Deus, o sofrimento, o desejo até de morrer. Ó Deus, em nome de Jesus, mas nós cremos num Jesus ressurreto, um Jesus que vive e reina para todo sempre. Dai-nos um coração aquecido pela tua vontade, ó Deus, pelo teu querer, ó Deus, para cumprir o teu chamado. Homens e mulheres que odeiem o pecado, que odeiem a iniquidade, ó Deus, que desejam a santidade, desejem estar na tua visão, no teu propósito, ó Deus, em nome de Jesus. Homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço por tudo, Senhor Jesus. Amém, Jesus.